Nesse vídeo, rapaziada, eu vou estar fazendo aqui uma tier list pra vocês, tá? Estarei classificando aqui todos os healers do jogo, tá? De maior dano pro pior dano, tá? Eu vou estar mostrando aqui, né? Falando algumas coisinhas a mais sobre essas classes. Eu posso não conhecer todas as classes, tá? Mas eu joguei na maioria dessas classes aí. Então eu tenho uma noção base ali de dano da classe, tá ligado? E é isso, né, mano? Bom, pra começar, eu coloquei 8 classes aqui, tá? Que eu considero ser healer. A classe faz essa função mais do que a função primordial dela, né? Que seria, por exemplo, o Pala, que seria tancar, o Templário, mesma coisa, tá? E o Charmer também. Então acaba que essas classes aqui cura mais do que deveria, né? Tipo, cura mais do que a função dela. Então eu coloquei aqui, né? Como healer também. E eu vou estar classificando aqui o dano. Bom, pra estar começando aqui, né? O Pala é uma classe tanque. Tá, não tem um dano legal, mas é uma classe que bufa bastante a PT, né? O dano dela é um dano. O dano em área, né, em si é mais mágico, tá? Pode ter um dano médio ali se for montar físico, mas não é o caso da maioria, tá? Então o pessoal nem foca em montar o físico do Pala. Tem um potencial grande de dano, Pala não é uma classe, porra, ruim, tá ligado? Mas eu vou colocar aqui nível Rogue, né? Porque ninguém foca em ser damage de Pala, tá ligado? Aí, como a classe é mais focada em suporte, ninguém foca em ser damage. Então vai meio que ficar aqui no nível Rogue, tá? Em relação ao dano, vai ficar no nível Rogue. E é isso. Bom, Necromante. Necromante é uma classe muito forte em relação a dano, tá? É a classe mais parecida com a minha em relação à jogabilidade, né? Que tem um dano muito elevado, né? O Necro ele tem um dano muito alto, tá? O Necro ele tem um dano em área muito bom, né? Um dano em área muito consistente. Ele tem infecção e uma marca mística que eu acho que é... Eu não lembro o nome da skill em si, tá? Mas é parecida com a marca mística do Priest, tá ligado? Que dá uma explosão em área. Eu vou estar mostrando aí, né? Algum corte pra vocês, né? De algum Necro batendo. Tem um dano muito bom. E tem o ramo do pet, né? Que tem 3 pets. E esses 3 pets dão um dano muito legal, né? Em DPS em si. Fora a skill dele, né? Que spawna uns 4, eu acho, mais ou menos ali. Então o Necro tem um dano muito forte, tá? Um dano elevado para um healer. E sem contar também que a classe, ela não é uma classe, tipo, ela é um suporte, só que o Necro também é um suporte indireto, tá ligado? Então o Necro não precisa estar focando em jogar skill em ninguém, então ele fica muito livre pra poder jogar skill no pessoal, tá ligado? Nos mobs, nos monstros, nos players também, tá ligado? E é isso, né? Resumindo aí, a classe tem um dano muito elevado. O Priest é outro que tem um dano muito elevado, tá? O Priest é uma classe muito boa, tem um dano em área muito consistente, tá ligado? É claro que consistente foi exagero, né? Porque a lágrima do Priest é meio meme. Mas fora isso, tem um dano em área ali, 3 skills de dano em área praticamente, tá ligado? Marca mística, lágrima e a punição, se eu não me engano, é o nome da skill. Tem um dano muito alto, né? Um dano explosivo alto, né? O Priest tem muito buff bom também, né? Pra buffar o dano dele mesmo também, né? Tipo a Fúria Sacra lá, que aumenta o dano, né? O ramo lá da Fúria Sacra aumenta o dano que ele tem, tá ligado? Vai aumentando e descendo, aumentando e descendo. Então acaba tendo um ganho de poder alto, tá? Esse ramo dele aí que fica aumentando e descendo o dano mágico. E a classe é bem parecida com o Mago, né? Em forma de jogar, né? A classe tem um dano explosivo alto, elevado, né? E é muito bom, né? Pra você fazer todo o conteúdo do jogo, dá pra você ser priest e damage de boa ali, tá ligado? É aconselhável, né? Então a classe tem um suporte muito forte e um damage muito elevado, tá ligado? Então eu coloquei aqui, né? O dano muito elevado. Um invocador é um invocador mágico, né? Vamos dizer aqui. Tem um dano bom até demais, tá ligado? Não um dano muito alto, mas é um dano bom, tá? Tem um dano em área bom, tá? Não, eu não sei se chega a bater ali o Negro e o Priest, né? Em relação ao dano explosivo. Mas pelo que eu vi dos invocador, tem um dano legal, bate bastante, né? Aquela, eu não sei se é aquela bolinha, né? Aquela bolinha de raio bate bem. Tem um dano em área legal, tá ligado? Só perde um pouco de dano na lua, mas fora isso, mano, a classe bate muito também, tá ligado? Tem um dano bom até demais, né? Pra uma classe que seria suporte ali. Só que é híbrido no caso, invocador é mais híbrido do que suporte em si, né? Então eu vou colocar aqui um bom dano até demais, tá ligado? Que é justo, né? A classe chegou forte, tá forte, tá ligado? Então merece bem. Bom, o Xamã. Cara, o Xamã. Xamã eu vou botar em nível Rogue, né? Porque eu joguei de Xamã e é muito ruim. A classe tem um suporte muito bom, tipo o Priest aqui, né? Só que tem um dano muito fraco. Tomou nerf aí no Totem de Fogo, tá? Então ficou bem fraco o dano do Xamã. Tem um dano bom, não é um dano ruim, tá ligado? Desprezível que nem o do Pala, né? Vou até botar aqui na frente. Só que o Xamã é muito condição, tá ligado? Pra o dano ativar. É muito ruim você ter que
ter uma condição pra você causar dano, tá? Isso é muito desconfortável, né? O Xamã, por exemplo, o maior dano ali que eu acho do Xamã seria o escudo de raios, tá ligado? Só que o escudo de raios é nerfado, tipo, só vai conseguir causar dano se o mob te atacar, tá ligado? Eu sofri muito de Xamã no mapa 5, que foi quando lançou o mapa 5, né? Um tempinho depois eu virei Xamã, né? Eu fui um Xamã lá e pá, joguei. Aí a classe era muito ruim de jogar sozinho, mano. O Xamã é muito dependente de PT, tá ligado? Tem muito amigo meu também, né? Que já vi relatos dos amigos meus que jogou também, que não curtia não, mano. Sofri demais pra fazer o conteúdo solo. Tinha coisa que você tinha que fazer, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, a dinâmica lá do mapa 5, lá dos pilares, tá ligado? Você tem que matar os pilares. Era muito ruim matar de Xamã, mano. E o Xamã, mesmo tendo muita cura, mano, o cara é muito dependente de pote cura. Eu tinha que usar pote cura toda hora pra poder fazer o conteúdo solo do jogo, tá ligado? E é isso, né? Não, o druida aqui, mano, eu vou colocar o druida aqui em um bom dano, né? Até demais, que nem um invocador, né? Eu vou colocar na frente do invocador aqui, já que a classe é 100% healer, né? A classe é uma classe que tem muita cura, tá ligado? E tem um bom dano. Eu jogo com a classe, eu tô tentando explorar todos os pontos fortes e fracos da classe, tá ligado? Só que a classe é muito bagulho também de condição. Tipo, diferente do Necro, o Necro ele já vem com 3 pets, tá ligado? O Necro ele vem com os 3 pets e consegue causar um dano mais rápido do que o do Druida. Só que o Druida, eu considero o Druida com maior dano do que esses dois aqui de cima, tá ligado? Do que o Necro e do que o Priest, tá ligado? Só que eu vou botar aqui embaixo porque demora bastante pra você conseguir causar o dano que essas classes aqui conseguem causar só de começar, tá ligado? O dano explosivo aqui é maior. Então eu vou botar o Druida aqui um degrau inferior, tá ligado? Porque a classe é boa, só que acaba que não é equiparável essas duas aqui em relação a inicial, tá ligado? Tem muito ponto fraco ainda na classe, na minha opinião, tá ligado? O druida tem o ramo dos pets, né? Um ramo para você causar dano. Tem outros ramos também, né? Que aumenta o dano em área e pá. Entre todos esses aqui, eu acho que o invocador, pelo menos o invocador, deve bater mais. Só que eu vou botar aqui um degrau abaixo porque o invocador mágico não é tão bom assim, tá ligado? Pra causar muito dano alvo único, tá? Eu acho que o invocador bate mais que druida ainda, mesmo mágico, né? Eu não sei dizer, né? Eu teria que testar ainda. Mas eu vou botar o druida aqui na frente, porque o druida, pelo menos pelo que eu tive de experiência contra outros invocadores, né? Eu consegui bater mais do que eles. Pelo menos os mágicos, né? É isso, né? O druida aqui é uma classe boa, né? É bom também, um dano bem acima da média, né? Em todos esses vídeos aqui, o druida é uma classe que era pra ser o oposto do xamã e acaba que é o oposto do necro, tá ligado? Então eu vou deixar aqui, né? O druida como um dano bom até demais. É isso. Não, o Templário, mano. O Templário é uma classe meio complicada de classificar, tá ligado? Porque o Templário eu poderia colocar um dano bom até demais, mas o Templário Mágico é muito. Tipo, tem um dano só no pet, tá ligado? Que seria o DPS. É um pet que bate mais do que o do druida, com toda certeza, tá ligado? Só que pra você conseguir causar o dano, você tem que usar skill em algum mob, tá ligado? Isso aí é meio ruim, negativo. Então eu vou colocar aqui no dano mediano, tá ligado? É um dano bom, só que não chega a ser um dano muito consistente, tá ligado? Pra você iniciar, é o mesmo caso do druida, né? O druida você pode invocar o pet e pá, né? O templário, pra você invocar o pet, você tem que causar um dano, você tem que marcar alguém, tá ligado? O druida você não precisa, então você pode iniciar por exemplo, uma fight boss ali, já com os 3 pets no chão, tá ligado? O templário você tem que invocar de um por um e tem que ter um alvo pra você spawnar o pet, né? Pô, até buguei aqui, você tem que ter um alvo pra você spawnar o pet, então acaba que é ruim. O templário mágico é bom, tem um dano legal, pega muito tributo, tá ligado? Com Mermen ali também, pô, foda pra caralho. Só que só tem uma skill de dano, tipo, de alvo único ali do próprio Templário. Só tem a culpa, né? Se eu não me engano, a culpa é o único bagulho que dá dano. O fluxo também acho que dá um dano mágico, não sei, não lembro. Né? Eu não sei se realmente é isso. Mas o Templário em si, ele tem um dano bom, não é um dano ruim, mas bate menos que o Druida, tá ligado? Isso aí eu tenho garantia. Pelo menos o mágico, né? O físico aqui já é outros 500, tá ligado? Enfim. Um charme, mano. O charme mágico, eu vou colocar aqui também, né? Um dano mediano. Eu não conheço da classe 100%, mas eu sei que o charme mágico é bem inferior também. Em relação a dano, né? O charme mágico não bate muito. Pelo menos pelo que eu conheço do charme, tá ligado? Tem um ramo do polvinho lá, que é um ramo
que dá um petzinho mágico lá pra classe, tá ligado? Mas não chega a ser um pet que bate muito, tá ligado? É mais um ganha mais. A classe é mais suporte em si, né? Acho que de todos esses aqui, né? O Charmer é o mais suporte pro PvE do que damage em si, tá ligado? O mágico, pelo menos, né? E é isso, né, mano? Essa é a tier list, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido aí, né? Essa aqui é a minha opinião sincera, tá ligado? Enfim, é isso, né? Tamo junto, valeu e falou.